Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine as nossas almas nesse sábado tão especial, tanto quanto os outros sábados. Iracema falava de Gleidson Barreto. Ele foi um grande companheiro nosso da época da juventude espírita, na época em que nós militávamos nos anos 80, no movimento espírita baiano, nas grandes congélias de confraternização. E nós tínhamos assim uma convivência de mais de 30 anos nessa atividade ininterrupta da divulgação dos postulados da doutrina espírita, nas viagens federativas, nas marcos regionais, nas caravanas baianas da fraternidade. E a última vez que eu estive com ele foi em 2019, antes da pandemia, no encontro fraterno de Salina das Margaredas. Nós estávamos no mesmo espaço, no mesmo quarto, hospedado no mesmo hotel, e falávamos deste grande ideal que é a doutrina espírita, no dizer de André Luiz, que iria afirmar: os espíritas são os milionários da felicidade. Vai aqui uma justa homenagem, eu dedico essa palestra ao nosso companheiro amigo Gleidson Barreto. Richard Simonetti, a senhora que recebeu o livro de presente, né? Ganhou o livro. Richard Simonetti tem um livro cujo título do livro se chama Quem Tem Medo da Morte. Quando eu realizei a primeira semana espírita no Centro Espírita Humberto de Campos, em 1995, e coloquei a semana espírita Quem Tem Medo da Morte, e fiz uma subdivisão dos temas em cima do livro de Richard Simonetti. Eu estava correndo um risco que no Centro Espírita Humberto de Campos não fosse ninguém assistir a semana espírita, porque estava com medo de morrer. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensar. Essa doutrina progressista, onde o benfeitor espiritual Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, iria psicografar uma obra, e é em cima dessa obra que nós vamos fundamentar o nosso tema como reflexão, que é pensamento e vida. Pensamento e vida de cada um de nós. E Emmanuel, ele vai dizer que o pensamento cria a vida que procuramos. E eu fiz um roteiro exatamente para que cada um de nós tenhamos uma autopercepção de si mesmo quando nós comentamos que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através de nós mesmos. Somos nós que somos os construtores das ações, das atitudes que existem na Terra. O orbe terrestre, o planeta Terra, com os seus 8 bilhões de seres humanos, é formado com essa matéria mental que nós pensamos. Então, eu diria que amando e instruindo, estamos aperfeiçoando o nosso pensamento. Quando nós estamos amando o próximo, estamos ampliando o nosso estado de consciência espiritual. Hoje, o campo acadêmico médico chegou a uma conclusão de que muitas das nossas doenças são doenças psicossomáticas, não é? Então,
dentro dessa temática, vamos dizer que nós sempre escolhemos. E a palavra que vocês vão ouvir hoje, na noite de hoje, a palavra é padrões. O que significa padrões? Então, nós sempre escolhemos padrões. Padrões emocionais, padrões intelectual, e eles vão comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo da vida. São o seu padrão mental que vai estabelecer conexão com o seu mundo íntimo, assim como o mundo espiritual. Um exemplo, FM, frequência modulada, OC, ondas curtas, AM, amplitude modulada. Tudo é uma frequência. Se você está ouvindo uma rádio FM, música clássica, você está estabelecendo uma frequência, um padrão vibracional. Agora, quando você sai da música clássica de Beethoven ou Johann Sebastian Bach, imagine você ouvindo Sebastian Bach, música clássica, na rádio FM, e de repente você muda de frequência e vai ouvir na boquinha da garrafa aquela música dos anos 80. Você baixa o seu padrão psíquico e vai lá para baixo. Então, o pensamento é uma grande antena parabólica na qual você vai direcionar o teu pensamento para os satélites cósmicos. Estou falando no sentido figurado. Você vai entrar em sintonia com o teu padrão mental, com o nosso padrão mental. Então, evolução é um convite permanente ao aprimoramento. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui na Terra? E eu comentava ontem lá no GPEC, na Graça, que o tema era objetivo da encarnação. E eu dizia que o objetivo da encarnação nossa na Terra só é uma: é evoluir com amor ou sem amor, com dor ou sem dor. Todos nós estamos fadados à perfeição. Então, quando eu digo algo que todos conhecem, essa palavra, karma, expiação, provação. Quando começou esse problema e por que muitos têm karma, têm expiação, têm provação? E quando foi que começou o meu karma? Quando foi que começou a minha expiação? Quando começou a minha provação? E a gente fala assim, de uma forma tão enfática: eu estou sofrendo, eu estou na minha expiação. E aí, dizemos o seguinte: mas quando você pergunta quando começou esse problema, começou há 1000 anos atrás, porque você está vivendo esse processo expiatório, esse processo de expiação. Como a gente viu aqui a imagem do rapaz, né? Porque ele reencarnou seus pés e seus braços. Por que que ele, aquela mocinha, me lembro que era dos anos 80, na rodoviária de Feira de Santana, tinha uma criança com a mãe chipófaga. E todas as vezes que eu soltava na rodoviária de Feira de Santana, era uma cena que eu via aquelas duas crianças, uma agarrada à outra. E aí a gente pergunta por que é expiação, é provação, aquela situação, e qual é a origem dessas situações espirituais que cada um de nós vivemos. Então, a pergunta fundamental sobre o nosso pensamento é: por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Vocês já fizeram essa pergunta a si mesmo? Por que eu vivi e por que eu vivo esse problema? Não é? E eu comentava, Iracema, que a
aos meus 17 anos, na praia de Piatã, eu me afoguei. E a corrente marinha me levou para o alto mar. E eu comecei a nadar, e não saía daquela corrente. E a corrente me levou para o alto mar, lá na praia de Piatã, na década de 70. E eu estava acompanhado de outro colega, porque a gente estava jogando frescobol, e a bola do frescobol caiu numa corrente, eu fui pegar, e Iemanjá me levou. Quando eu acho que Iemanjá não gostou da minha cara, devolva essa figura, porque essa figura, eu não quero essa figura aqui no mundo espiritual aquático. E eu comecei a perder as forças, eu não tinha mais forças. Eu olhei as pessoas tomando banho e eu dizia, eu estou morrendo. É o primeiro fenômeno da desencarnação, não da morte, que a morte é a decomposição do corpo físico. A desencarnação é o desligamento do espírito à matéria. Foi quando eu disse, eu estou morrendo, porque naquela época eu já era espírita, eu já fazia parte do movimento juvenil espírita, muito jovem, nasci numa família espírita. Então, Iracema, como você falou de Gleison, eu tinha e tenho consciência total. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito na imortalidade da alma. Eu não acredito na comunicabilidade dos espíritos. Eu sei. Eu tenho consciência total disso. Eu sei, é bem diferente. Então, quando eu estava afogando, eu sei que eu desci a primeira vez, subi, eu já não tinha mais forças e dizia, estou morrendo muito jovem, como vai ficar minha família, aquelas pessoas tomando banho, e eu deixando a vida num verão ensolarado dos anos 70, que eu não me lembro de que época foi, eu sei que eu tinha 17 anos, foi quando eu desci e aí não subi mais, eu me entreguei, acabou. Quando eu dei por si, eu estava deitado na areia e dois salva-vidas fazendo a manobra de ressuscitamento. Daí em diante eu voltei ao mundo de César, a esta vida física. E naquela época meu pai me convidava aos domingos de manhã, não existe nada pior, domingo de manhã, seu pai lhe acorda para levar para o centro espírita para fazer ata de diretoria. Ninguém merece para um jovem de 17 anos, como eu ficava fazendo ata de diretoria, pelo amor de Deus, viu, Iracema? Então, aí eu fiquei 5 anos sem ir à praia, não falei nada aos meus pais, que eu tinha me afogado. Quando era reunião de diretoria do Humberto de Campos, eu acordava cedo, abria o centro espírita, e meu pai me perguntava, James, de uns tempos para cá você está se dedicando muito mais à doutrina espírita? Aí eu disse, meu pai, aqui é muito mais seguro do que o mundo de César lá fora, né? Eu só fui contar isso aí depois de 10 anos. O que eu quero dizer, que karma, expiação e provação, eu diria que eu estou com 61, eu me afoguei aos 17, significa que eu estou com 43 anos de moratória. Se eu tivesse desencarnado, eu não teria conhecido vocês. Ou seja, cada um de nós temos uma programação reencarnatória específica. E tudo está no nosso pensamento. Então, quando eu digo essa pergunta, né? A pergunta difícil de responder: quem é você? Você é a atual personalidade de hoje? Ou a atual personalidade de hoje é uma etapa da sua jornada? Afinal de contas, quem realmente você é? De onde você veio? Se essa nossa existência não é uma etapa evolutiva nossa. E aí eu diria que, em meios
a essas múltiplas personalidades, fruto da pluralidade de nossas existências, alguns padrões. Um exemplo: eu estou James Ney, ela está Iracema. Eu coloquei uma mensagem no nosso canal sobre uma jovem oradora, e que ela escapou da guilhotina no período da Revolução Francesa de 1789, a revolução que durou quase 10 anos, entre 1789 e 1799, Iracema. E essa jovem oradora, aos 30 anos, ela foi levada à guilhotina, mas conseguiu escapar de ser guilhotinada. E aos 80 anos, ela desencarna. E ao desencarnar, retorna ao mundo espiritual, à pátria espiritual, e lá os espíritos que já tinham desencarnado, que tinham convivido com ela no período da Revolução Francesa, para que vocês tenham ideia, durante a Revolução, mais de 50 mil, entre 45 a 50 mil pessoas morreram em Paris ou em toda a França, guilhotinada. E muitos desses espíritos retornaram à pátria espiritual, e que mais tarde muitos deles iriam reencarnar aqui no Brasil, no início do século XX, conforme Divaldo iria dizer que praticamente quase todo o século XX, quase 2 milhões de ex-espíritos que tinham vivido na França estavam reencarnando em massa em território brasileiro, e que muitos estariam espalhados aí por todo o território brasileiro, especialmente muitos espíritas e outras figuras proeminentes. Então, a história dessa jovem oradora, ela desencarna e depois vai reencarnar. E o espírito, o mentor espiritual de todos, porque temos um mentor espiritual, ela pergunta: qual será a minha futura reencarnação? E esse mentor disse-lhe: você vai reencarnar não mais em uma indumentária feminina, você vai reencarnar em um corpo masculino e vai ter cabelos crespos, epiderme negra, e vai se tornar um divulgador da mensagem cristã espírita de Jesus. E que ao longo da sua vida você vai identificar os afetos e os desafetos que você teve na sua última existência. Assim é a nossa vida, assim são os nossos padrões. Então, quem é você? Você é a atual personalidade de hoje, ou a atual personalidade de hoje é uma etapa de sua jornada? Em meios a essas múltiplas personalidades, fruto da pluralidade de nossas existências, eu diria alguns padrões. Esses padrões emocionais, não é, que trazemos de vidas pretéritas, não é? Afetivos, mentais, que têm determinado as suas escolhas, que têm conformado a sua vida, que têm estabelecido limites, limitações, talvez provações, não foi imposta por ninguém. Não é karma, não é expiação, não é provação, é simplesmente o seu pensamento criando a vida que você procura. Karma, expiação, provação, nada mais é do que a construção mental tua. E como eu comentava sobre a nossa realidade espiritual, você vai habitar as regiões espirituais de acordo com o seu pensamento. Em 97,
eu tive o prazer de conhecer Chico Xavier. E quando eu conheci Chico Xavier em 97, a senhora que estava tomando conta de Chico disse-me: meu filho, puxe a cadeira e coloque a cadeira ao lado dele, colhe o teu rosto no rosto do Chico, porque ele vai falar baixinho e você não vai entender nada. Eu fiquei 1h30 conversando com o Chico, sentado ao lado dele, e ele me dizendo palavras de edificação. Chico desencarnou em 2000. Eu ainda continuo aqui na Terra. Em vida, eu encostei o meu rosto no rosto de Chico. Em vida, nós convivemos e conhecemos Divaldo. Mas quem garante que no dia que eu desencarnar, eu estarei nas mesmas faixas de padrões espirituais que o Chico está? Eu acho que eu não. Ele está em regiões muito mais elevadas, porque o James, não era assim, provavelmente vai passar por regiões completamente diferentes, porque nós vamos habitar o mundo espiritual de acordo com as vibrações dos nossos pensamentos. O umbral é uma região da psicosfera mais próxima da Terra terrestre, onde muitos dos espíritos que desencarnam, quando não tem esta lucidez, vai habitar essas regiões por conta da sua sintonia mental, por conta do seu padrão mental. Então, é o teu pensamento que é construtor. O pensamento é vida. Se você pensa, logo você modifica o seu padrão mental, o seu padrão emocional. Então, quando eu digo que esses padrões emocionais que vai levando ao espírito repetir experiências, ao longo dos séculos, muitos de nós estamos repetindo os equívocos das nossas vidas passadas. Ou vocês acham que todos aqui neste auditório não já andou fazendo algumas coisas erradas? Eu confesso a vocês que a minha amiga Iracema, eu vou até beber água. Iracema é muito corajosa. Sabe por quê? Como é que Iracema não me conhece? Realmente ela não me conhece. Como é que Iracema convida James Ney para fazer palestra? Ela não me conhece. Ela sabe que o James, ele é soteropolitano, espírita e pronto. Mas se realmente ela soubesse por onde eu caminhava, o que eu fiz ontem eu quero dizer, eu vou dizer que eu não vou me abrir não, viu? Porque se eu me abrir, você não vai me convidar nunca mais. O que eu andei fazendo lá do outro lado do continente, lá para o lado do continente europeu, os equívocos que eu cometi. Eu estou dizendo isso porque por uma questão ética eu não vou poder me abrir, né? Mas eu tenho consciência total dessas duas últimas reencarnações que eu tive, que ao longo da minha vida isso foi revelado. E que um amigo espiritual, Padre Germano, iria me dizer, que é meu mentor: meu filho, ao longo da sua vida, você vai identificar na plateia os seus afetos e os seus desafetos. Você tem o dever e a obrigação de corrigir os erros que você cometeu nessa penúltima reencarnação sua. Veja lá o que você vai fazer agora para que você não vá errar de novo. E aí, eu fiquei sabendo de coisas assim absurdas, minha senhora.
não é? Aí eu disse, meu Jesus, essa figura fazia isso? Fazia. Mas ele merecia tomar uma surra de cansanção com cânfora. Mas é você. E como é que eu faço para corrigir esses equívocos que eu pratiquei no passado? Siga as pegadas de Jesus. Fale do Evangelho de Jesus. Pregue a doutrina espírita. E além do mais, não basta apenas pregar, mas o que você tem que mais realizar nessa oportunidade reencarnatória que você está tendo é a sua transformação íntima, é a sua reforma interior, é buscar corrigir os seus erros, os seus equívocos do passado. Foi por isso que eu não desencarnei aos 17 anos e eles me oportunizaram esta atual existência para que eu possa fazer essas correções psíquicas dos equívocos que eu... Acho que está todo mundo curiosa para saber, né? Não vou contar. Então, eu estou com 61, são quase 40 anos em sala mediúnica, eu já ouvi muitas comunicações. Então, mas a língua está coçando aí, Então, Emmanuel pergunta: a vida espiritual, na sua amplitude, é uma trama de escolhas e consequências, não erro e punição, escolhas e consequências. A nossa vida é, na realidade, uma trama de escolhas. E essas nossas escolhas, ela tem as suas consequências, que não são erro e punição, são as nossas escolhas, as nossas consequências que vai nos levar, como vai dizer Humberto de Campos, no livro Contos desta e de Outras Vidas. Humberto de Campos tem uma história que conta a história de Secundino, cujo título da história se chama A Casca de Banana. E esse Secundino, ele teve a sua escolha. Ele reencarna, como cada um de nós reencarnamos, trazendo-nos uma proposta para a tua atual existência. E quando chega aqui, você tem o livre-arbítrio de escolher qual é o caminho que você trilhou. Isso ficou muito claro com Napoleão, aquele que se tornaria cônsul da França. Napoleão, antes de reencarnar, Napoleão estava já reencarnado e o espírito de Kardec ainda não tinha reencarnado. Uma pleide de espíritos na psicosfera do continente europeu, no século XVIII, se reuniram os mentores espirituais dos países do continente europeu, como o mentor espiritual do nosso Brasil, que é irmão Ismael. O espírito Bezerra de Menezes também fazia parte desta grande falange, e os espíritos se reuniram para receber fora do corpo físico, em desdobramento espiritual ou a emancipação da alma, o cônsul Napoleão Bonaparte. Ele dorme, o espírito de Napoleão tem um encontro com um grande conclave, e neste grande conclave, Kardec, ainda não tinha reencarnado, tem um diálogo com ele e diz: olha, a sua missão, você reencarnou para trazer a paz para a humanidade. Você reencarnou para preparar o advento da terceira revelação, o advento do espiritismo em terras francesas, porque nós estamos preparando a psicosfera da França para receber um dos grandes apóstolos do Cristo, que seria Allan Kardec. Ele teve este encontro no mundo espiritual, como cada um de vocês tem
esses encontros do mundo espiritual, na qual o nosso mentor espiritual nos chama a atenção, nos adverte o caminho que estamos tomando. E o que foi que Napoleão fez? Ele foi advertido, Iracema. Esse fato que eu estou narrando está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, e outras crônicas que eu não me lembro agora. Quando ele desperta, e o que é que ele faz? O que é que o senhor Napoleão faz? Ele derruba toda a monarquia da Europa, resolve invadir Lisboa em 1821, e o que é que acontece? Dom João VI deu um signal, é signal que o jovem faz, deu um signal em Napoleão, deu no pé, fugiu e veio para onde? Aqui para Salvador. Daqui para Salvador foi para o Rio de Janeiro, trazendo sua corte com quase 30 mil da sua monarquia, e ficou aqui durante um período. O que eu quero dizer com tudo isso, que cada um de nós, nas nossas condições, são as nossas ações, são as nossas escolhas. E quando eu digo que toda a sua vida, tudo o que te acontece, todas as suas relações, são pedacinhos de você mesmo, são reflexos de nós mesmos. Então, somos nós que somos os construtores. A vida é o verdadeiro mosaico das nossas ações, do nosso pensar, do nosso agir. Eu digo também que o presente nosso, esse momento presente, é consequência das nossas ações no passado. O presente é consequência das nossas atitudes, das nossas ações do passado. Ô James, é possível saber como será o meu futuro? E quando alguém me pergunta, eu lhe digo agora. Você quer saber como será o seu futuro? Sim, é o que você está fazendo no presente. O presente, as suas atitudes, as suas ações, os seus padrões mentais no presente, é que vai gerar ações no futuro. Então, o futuro é consequência das suas atitudes, das suas ações que você está realizando no presente. Como, por exemplo, eu sempre, quando eu era jovem, eu sempre dizia: eu quero ter uma casa própria, eu quero ter uma casa muito linda, eu quero ter uma biblioteca, e eu quero ter livros. E aí, eu vou falar isso pela primeira vez, viu, Nessa? Eu estou me sentindo muito bem à vontade hoje. Como qualquer jovem de 16 anos, eu comecei a tomar o tal daquele vinho Chateau do Valier. Lembra do Chateau do Valier? É da sua época o Chateau do Valier. Eu tinha 16 anos. Eu comecei, coisa de jovem, de adolescente, na época de John Travolta, nos embalos do sábado à noite. Chegava dia de sábado à noite no meu quarto com os colegas da rua. A gente comprava aquela garrafa pequena, Chateau do Valier, um Paz Mendonça, de Momento Paz Mendonça, a senhora deve lembrar. Aí eu comprei uma garrafa do Chateau do Valier e tomava com a galerinha. Eu estou falando década de 70, não é? E a gente ficava ali nos embalos do sábado à noite. E eu comecei assim a gostar de tomar o vinho Chateau do Valier. Aí eu comprei uma garrafa e botei numa estante. Eu tinha uma estante pequenininha que ficava no meu quarto. E aí eu comprei a garrafa Martini Rosé. Eu comecei a colocar. Você está buscando a lembrança.
E a lembrança do povo. Mas eu vou dar um troco nessa lembrança. Eu comecei, minhas amigas, no fundo do auditório, a comprar garrafas de vinho e colecionar garrafas de vinho. Meu pai, que fundou Shakespeare Humberto de Campos, ele olhava e dizia: James, é isso mesmo que você quer? Ah, meu pai, deixa eu viver. Meu pai, ele me orientava, mas não interferia no meu livre-arbítrio, na tua escolha, no teu padrão mental daquele momento. Eu já tinha, Iracema, umas 16 garrafas de vinho, numa prateleira pequena. Quando, num determinado momento, porque nós somos um ser espiritual, o espírito é a inteligência do universo, é o princípio inteligente do universo. Foi através do fenômeno da emancipação da alma que, em um determinado momento, naquela minha fase dos 16 anos, eu sonhei, a turma no fundo que ficou animada, eu sonhei fora do corpo físico, e quando eu me encontrava fora do corpo físico, me apareceu uma entidade espiritual que, depois de muitos anos, eu iria saber de que se tratava ser o meu mentor espiritual. Eu era um jovem de 16 anos, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E aquele espírito me apareceu e me levou em desdobramento consciente. Eu estava com 16, eu estou com 61 hoje, eu me lembro claramente da imagem que foi plasmada na minha mente, no meu padrão mental, psíquico. Este espírito me levou diante de uma grande biblioteca, e diante desta biblioteca que eu me via fora do corpo físico, este espírito tirou da prateleira um livro e me mostrou, e me disse: você vai escrever um dia um livro cujo tema é este título. Quando eu li, A Gênese Planetária das Almas. A Gênese Planetária das Almas. E esse título do livro ficou registrado. E eu disse: mas como isso é possível? Um dia você vai escrever sobre esse livro, que depois de mais de 45 anos, eu estou concluindo o livro só agora. E aí, ele me disse: você vai pegar todas essas garrafas de líquido que você adquiriu, vai vender e trocar por livros espíritas. Entendeu agora? A senhora que deu risada. Minhas amigas, meus amigos, eu despertei para a realidade deste nosso mundo onírico. Tomei uma animosidade à bebida alcoólica. Algumas eu abri e despejei, porque eu disse: eu não vou vender, vou despejar, porque eu não vou fazer apologia à bebida alcoólica. A última vez que eu peguei no álcool, eu tinha 16 anos. E aí, meu pai tinha uma prateleira com alguns livros da codificação, não mais do que 80 livros, que meu pai tinha nos anos 70. Hoje, no meu apartamento, tem uma biblioteca, cujo nome dessa biblioteca se chama João Firmino, que é em homenagem a meu pai. E hoje, Iracema, quando eu vejo os livros, viu? Eu me lembro disso. A quantidade de livros que a gente foi adquirindo, estudando. Então,
padrões são as suas escolhas, são os seus livre-arbítrios. Porque se eu não tivesse tido esta percepção espiritual, eu poderia ser um enólogo. Enólogo é aquele indivíduo que é colecionador de garrafas de vinho. O tempo passou, são padrões, são as escolhas na sua jornada da vida. Um dia eu recebi um convite para trabalhar em uma indústria de cerveja e a minha resposta foi não. Eu recebi um convite para trabalhar numa indústria de cigarro e a minha resposta foi não. Então, são as suas escolhas. É você que vai determinar. Eu estou dizendo não é, porque cada um tem o seu livre arbítrio de arbitrar o que você vai fazer com as suas escolhas. Então, quando dizemos, já nas nossas considerações finais, que o pensamento cria a vida que procuramos, dizemos assim: nós não vamos nos aproximando desses padrões na medida que incorporamos esses padrões à nossa vida. Vamos experimentando a cura. A cura não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança. Como é o nome dela que deu risada quando eu falei? Nilda. Então, Iracema, eu vou ler essa parte aqui só para Nilda e ninguém vai ouvir mais. Nilda, nós nos aproximamos desses padrões na medida que incorporamos esses padrões à nossa vida, Nilda. Vamos experimentando, minha amiga. A cura não se trata de uma cura física, trata-se de uma cura profunda, de uma mudança de valores, de uma mudança de postura diante da vida espiritual. É disso que fala o Espiritismo em nome de Jesus. Então, são as suas escolhas. E, portanto, nós somos os construtores da felicidade ou da infelicidade. Ou seja, o céu e o inferno é um estado de consciência espiritual de cada um de nós. Então, nas considerações finais, eu diria: você não será mais a mesma pessoa se você enxergar, se você perceber, se você visualizar quais são os seus padrões, quais são as linhas que estão definindo o seu destino espiritual, as linhas que estão definindo o teu destino espiritual. E qual é o teu destino espiritual? Quais são os elementos, os padrões de decisões e escolhas mais profundas que você tem estabelecido na tua vida? Se você enxergar, você não será mais o mesmo. Seguir o Cristo pede primeiro enxergar, admitir, convencer-se para então confirmar-se no sentido construtivo e criativo da própria vida. Portanto, quando o amor esteve na terra, na presença daquele jovem notável, aos 30 anos, com a sua missão, com o seu projeto divino na terra, que era o jovem Galileu, quando na Palestina e na Galiléia, no mar de Genezaré, ele iria ficar as diretrizes de segurança na alma e na consciência de cada um de nós. Quando Jesus teve aquele diálogo com o jovem João Evangelista, que tinha 19 anos, e que Salomé, a mãe de João Evangelista, e Zebedeu, o pai de João Evangelista, ambos foram até o Cristo e disse-lhe: Rabi, ou Rabone em aramaico, o senhor poderia contratar o meu filho para ficar em um dos tronos
desse novo reino que você está implantando na terra? E qual foi a resposta que Jesus lhe deu? Será que ele está preparado para beber do mesmo fel que hei de beber? Aquele jovem, aos 19 anos, que era o discípulo mais novo do apostolado do Cristo entre os 12, ele foi o único entre os 12 discípulos. João Evangelista foi o único que morreu, desencarnou aos 80 anos de idade, já na sua senectude. Seria ele que iria escrever as profecias, seria ele mais tarde a reencarnação de João Evangelista, o perdão de Francisco de Assis, e que ele iria dar a continuidade da multiplicação do Evangelho de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, iria dizer o Rabi da Galileia, aquela mulher que traiu o marido, e que Amélia Rodrigues muito bem apresenta no livro Pelos Caminhos de Jesus. Mulher, cadê as pessoas que estavam lhe acusando? Porque Jesus tinha afirmado: aquele que tivesse em pecado, que jogue a primeira pedra. E ninguém jogou a pedra, porque cada um carregava na sua consciência os seus erros, os seus equívocos. Portanto, quem aqui neste auditório não já se equivocou diante da própria vida? Então nós, certamente, estamos sendo convidados para restabelecer com a sua própria consciência. Essa é o grande elo para a nossa evolução espiritual. Você está tendo a oportunidade de se modificar. Mas James, eu me equivoquei, eu era uma vendedora de ilusão, e você acha que eu tenho perdão? Eu disse: claro que tem, porque eu estava, ainda tem mais um tempinho, eu estava na praia como é o nome daquela praia da orla marítima de Aracaju? Atalaia. Eu tinha saído de um hotel no final de tarde e caminhava, que eu queria tomar um café com tapioca, porque aqui em Salvador a gente não vê muito isso, né? Mas no Ceará, em Aracaju, a gente vê muito isso. Eu tinha saído do hotel pela orla de Atalaia para tomar um café, quando de repente me sai uma jovem de trás de uma árvore e me aborda. E quando ela me abordou, eu cheguei e fui dizendo o horário a ela: são 5h30, porque achava que ela estava me perguntando qual era o horário. E ela virou e me disse: moço, eu fiquei parado diante dela: você não quer ir ali comigo? Eu disse: e aonde? Ali. Mas fazer o que com você ali? Você não quer ir ali comigo? Eu dando uma de João sem braço. Eu disse: eu não estou entendendo, você está me convidando para ir aonde? Você não quer ir ali comigo, nessa rua, ali tem uma casa? Eu sou moça, eu não tenho tempo de ir para essa casa. Você está querendo o quê? Você quer tomar um café? Você quer o quê? E você me daria um café, o dinheiro de um café? Eu disse: olha, você está me convidando para ir naquele lugar, eu prefiro levar você para tomar um café comigo, que é melhor. E o senhor teria coragem de me levar para tomar um café? Eu disse: claro. Então vamos. Essa jovem, ela devia ter assim uns 25 anos, muito bem arrumada. E já fui eu, já ensinei, andando na praia de Atalaia com aquela jovem garota. Quando eu entrei no local onde saiu o café, as pessoas no restaurante já conheciam a moça. Se fosse aqui em Salvador, Iracema. Iracema. Como aconteceu, Iracema, eu estava ali na praia de Piatã, pedalando na praia de Piatã, à noite, ali na praia de Piatã, eu estava pedalando, uma dessas garotas me agarrou pelo braço: moço, o ciclista. Eu disse: rapaz,
É um negócio assim impressionante, porque a mensagem do Evangelho de Jesus você tem que levar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, minha senhora. E aí, tá eu entrando naquele restaurante para tomar um café com aquela moça que todo mundo já conhecia, que ela era uma vendedora de ilusão. Aí eu sento com ela, dou um café a ela, e aí eu disse: vem cá, me conta aí a sua vida. Você é de que cidade? Eu sou do interior do Sergipe. Meus pais me abandonaram, me botaram para fora de casa, porque eu me tornei uma mulher de má vida. Mas você é muito jovem. Em momento algum, eu não fiz nenhum tipo de julgamento. Eu apenas disse: olha, a vida dá várias voltas, não é? E você ainda é muito jovem, você tem uma oportunidade muito grande de mudar a sua vida. As pessoas passavam e ficavam me olhando. Eu disse: cara, graças a Deus que eu estou em Aracaju. Agora imagine se o pessoal lá da Federação Espírita de Sergipe me visse conversando com uma garota, uma vendedora de ilusão. Paguei o café, ela me agradeceu e disse: moço, você foi o primeiro que me respeitou e me trouxe aqui. Minha filha, vai com Deus. Então, o que eu quero dizer, que esses são os nossos desafios. Quando o senhor Divaldo Pereira Franco, se eu não me engano, foi nos anos 60, ele, de forma ingênua, foi dar uma entrevista a um repórter, mas ele não teve a malícia de perguntar aquele repórter de que revista ele era. Ele não perguntou. Só que aquele repórter era de uma revista de pornografia. E a foto de Divaldo, matéria de Divaldo dentro de uma revista de pornografia. A senhora fez uma cara de assustada, não foi? Então, Divaldo, quando tomou conhecimento que ele recebeu, ele ficou indignado. Ficou indignado. A sua indignação foi tamanha que ele disse a Joana de Ângelo: eu vou tomar as minhas providências. Eu vou processar essa revista, porque ele me enganou. Sabe qual foi a resposta de Joana? Meu filho, cala-te, porque você precisava falar para essa revista. Você está acostumado a falar para a plateia espírita, você estava precisando falar para esse público que lê revista de pornografia. Isso está no livro, deixe-me lembrar, O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. É a melhor obra que fala sobre a vida de Divaldo, O Semeador de Estrelas. Se eu não me engano, está nesse livro. Os leitores da revista de pornografia começou a escrever para a Mansão do Caminho, querendo conversar com o Divaldo. E muitos que eram leitor dessa revista começaram a frequentar o Caminho da Redenção, e um deles se tornou um grande espírita. Está vendo, né, senhora? Vocês perceberam? Portanto, o que eu quero dizer é que as nossas escolhas, a missão que cada um de nós temos na Terra, é que vai determinar o seu sucesso ou não. Pelo simples fato, o pensamento cria a vida que procuramos e que estabelecemos com nós mesmos. Porque tudo é oportunidade de crescimento espiritual. Aproveite sempre, meus irmãos. Não perca a oportunidade. Antes dessa pandemia, eu comentava sempre nas nossas palestras, minha irmã, que nós estamos vivendo uma encarnação, ou é tudo ou é nada. Esta encarnação nossa é uma encarnação decisiva para a nossa jornada espiritual. Eu sempre comentava isso nas palestras. Aí vinha a pandemia. Eu me lembro que quando começou a pandemia e que o planeta entrou em lockdown, ficamos reclusos dentro da nossa casa,
Eu fiquei 2 meses dentro do meu apartamento isolado, minha mãe no apartamento dela isolado. Depois de 2 meses eu resolvi ir para o sítio na cidade de Dias d'Ávila, que nós temos um sítio, e lá eu fiquei 6 meses, o Iracema, com minha mãe. E um dia, eu e ela sozinha, dentro do sítio, ela disse assim, porque mãe é um negócio sério, não é, Iracema? Ela virou para mim e disse, o que foi que eu mereci, meu filho, de passar essa pandemia com você aqui dentro desse sítio? Eu disse, minha mãe, o que foi que eu fiz para merecer a senhora estar? Então você tem que me aguentar. Isso é um jeito, né, dona Marilda? E lá, Iracema, durante aquela catarse que cada um de nós fizemos dentro da nossa casa, eu liguei para um grande orador espírita, um grande palestrante espírita do movimento espírita baiano. E conversando com ele pelo celular, eu disse a esse grande companheiro, meu amigo, sabe o que está acontecendo? Esqueça todos os congressos espíritas que você já realizou. Vamos lembrar que todas as palestras que eu e você já fizemos ao longo da nossa vida, todos os eventos, palestras, seminários que nós já realizamos nesses últimos 40 anos, sabe o que era? Era nada mais e nada menos uma preparação para que agora, de fato, a gente coloque em prática tudo que a gente falou nessa pandemia. Foi aí diante, minha irmã Iracema, que eu não assisti mais palestra de outros expositores, e eu comecei, Iracema, a prestar atenção naquele palestrante, careca, calvo, você sabe quem é, né? O canal dele, James May. Eu comecei a prestar atenção naquele expositor e eu quero saber se você realmente, James, eu assisti às minhas próprias palestras, é isso mesmo que você que está aí falando, é isso mesmo que você pratica, que você está falando? Eu comecei a fazer uma autoanálise de mim mesmo. Foi aí que eu comecei a seguir aquele pensamento lá na antiga Grécia, no templo de Delfos, que estava escrito, homem, conhece a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo, e conhecendo o universo, você modificará os seus padrões mentais. Foi aí que eu dei o start e disse, gente, nós ainda continuamos vivendo a noite escura da alma, como falava João da Cruz, o místico espanhol. Nós estamos nesta fase desta grande transmutação do nosso próprio pensamento, da nossa forma de pensar e de agir. Portanto, eu concluo dizendo, meus queridos amigos, o pensamento cria a vida que procuramos para o nosso bem-estar espiritual. Gratidão, muita paz. Bem, meus irmãos, depois aí dessas puxadas de orelha aí de Denis, primeiro ele puxa a orelha dele mesmo, né? Depois a gente sente a vontade de puxar a nossa. Então a gente vai para o passe agora. Quero me despedir ao pessoal do Instagram, que ficaram conosco até agora. Quero agradecer a José Piedade, nós estamos aí de saudade dele, que está aí na live também. E estamos nos despedindo. Quinta-feira estaremos aqui. Então vamos encerrar agora e vamos para o passe, no momento do passe. Anda. Já ensinou? Não. Conseguindo aqui, não? O dedinho fininho. Vou desligar aqui o cabo.